quero te convidar a elevar o seu coração ao céu, levantar as tuas mãos, para que a gente possa fazer uma oração pela serva do Senhor. Amém? Pai, nós queremos aqui, Senhor, te louvar. Nós queremos aqui, Senhor, te exaltar. E queremos aqui entregar a vida da tua serva nas tuas mãos, ó Pai. Nós pedimos a Ti que o Senhor venha usá-la, Pai, com graça, poder, ousadia e autoridade, meu Deus. Que o Senhor Jesus Cristo, meu Pai, conduza a tua filha, direcione a ela, meu Pai, e ajude a explanar, Senhor, a tudo aquilo que ela estudou, Senhor, nessa manhã. Nós estamos aqui, Senhor, de ouvidos atentos, de coração sensível, Jesus, para ouvir a tua voz, ó Pai. E nós estamos aqui, Senhor, querendo receber o teu alimento, Jesus. Nós fazemos essa oração, ó Pai, e desde já nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concede nessa manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Paz do Senhor, amados irmãos. Bom dia. Podem se assentar, por favor. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade. Quando eu recebi essa oportunidade, já tem um bom tempo. Eu não tinha dimensão de tudo que eu ia passar depois do convite. Eu não tinha. E aí, por muitas vezes eu pensei, eu vou falar com a pastora Luana para me tirar da oportunidade, porque o que eu vou dizer, o que eu vou falar? E aí Deus falava, se ela te der a oportunidade, só confia, porque eu vou fazer. E aí eu, sem entender, e passando alguns processos, e eu agradeço a vida dos meus pastores, que me acolheram, estou nervosa, pastor, que me acolheram e que foram até a minha casa, que me socorreram nos momentos de luta, de desafios. A pastora Luana, que chegou a ficar quase 2 horas no telefone comigo. Se eu for falar nomes, acho que eu vou esquecer de alguém. Enfim, todas que sabem que estão envolvidas nessa situação que se deu no início do ano sobre a minha vida e a minha casa. E foram momentos muito difíceis, foram momentos muito desafiadores. Mas em todo o tempo, mesmo no auge do meu desespero, eu percebia que Deus tinha algo e Ele requeria algo de mim. E Deus sempre falava, filha, eu quero você em águas mais profundas. Águas mais profundas. E eu não entendia, ou eu fazia de desentendida, eu achava assim, eu estou indo na igreja, eu estou fazendo teologia, de vez em quando eu leio a palavra, às vezes eu faço isso, faço aquilo, tá bom assim. E aí, sabe, chega um momento que ou você se posiciona, como já foi falado aqui hoje, ou você se posiciona, não tem mais jeito. Às vezes ainda parece que já está tudo morto, parece que já morreu. Parece que todas as áreas da sua vida estão à falência. Parece que o casamento já não é mais o mesmo. Parece que os filhos já não temos mais a mesma comunhão. Parece que nossa vida financeira também está indo por água abaixo. Mas basta uma palavra para que nós possamos voltar a reviver. Basta uma palavra que não é a minha nem a sua palavra. Uma palavra que não é a palavra que o pastor Marco pregou aqui na semana passada, que falou sobre a língua, né? Que muitas vezes nós proferimos qualquer palavra. É a palavra de Deus. E como Deus tem falado, para vocês terem um entendimento do porquê esse tema, e foi Deus que me deu lá naquele cantinho que eu estava num momento de bastante dor, e o Senhor falou, basta uma palavra. Por quê? Quando nós tivemos a festividade, eu não errei, tá? Eu estou com essa roupa porque é um símbolo do que eu vivi nesse dia durante a festividade. Foi surreal. Eu me impulsionei diante de todos os desafios que eu estava vivendo. Eu falei para o Senhor, Senhor, eu sei que o Senhor vai falar comigo. Eu sei que essa festividade vai ser um divisor de águas na minha vida. E eu sei que o Senhor tem algo sobrenatural para mim. E eu coloquei isso no meu coração com muita fé. Com muita fé. No dia 3 de maio, teve um casamento da família, da sobrinha do João. E eu falei, eu posso até ir no casamento. Mas na festa eu não vou, porque eu tenho um encontro com ele.
Eu coloquei isso na cabeça, mas na verdade assim, quem colocou isso no meu coração foi o Senhor. Às vezes na nossa ignorância a gente acha que nós achamos alguma coisa de Deus, mas na verdade é Ele que coloca essas questões no nosso coração. E eu impulsionada, eu falei, ninguém me tira, eu vou, não, ninguém vai me impedir, eu vou. E aí eu vim, peguei Uber, cheguei e fiquei ali. Mas para mim, Deus fala na palavra para mim através da palavra. Eu não sou uma pessoa que gosto de receber palavras assim. Eis que eu te digo, Deus manda dizer, eu tenho dificuldade. Porque para mim, a palavra do Senhor, ela basta. Quando alguém traz algo de Deus, geralmente está testificando aquilo que a palavra já falou comigo. E aí o meu coração se aquieta. Mas eu vim, participei do culto e o culto foi uma bênção. E aí, olha só a camiseta, não foi vós que escolhestes a mim, né? Mas eu que escolhi a vós. Eu não tinha nem prestado atenção. E aí vim e o culto foi uma bênção. E no final do culto, eu estava ali satisfeita com tudo que eu já tinha ouvido. Eu já tinha recebido a minha porção. Mas Deus usou a Bispa Damares de maneira poderosa. Ela já tinha terminado o culto, ela desceu ali, ela olhou para trás e ela me apontou e me chamou. E naquele dia, eu recebi algo tão poderoso da parte de Deus, sabe? Aquele carinho, aquele cuidado, sabe? Um colo, foi como se Deus tivesse me colocado no colo e dissesse, filha, eu estou vendo tudo, eu sei tudo o que está acontecendo. E ela foi falando tudo que eu falo para o Senhor nas minhas orações, que eu confesso que ainda são poucas, mas eu falava para o Senhor e ela veio trazendo da forma que eu falava. E ela disse assim, anota esse dia, 3 de maio de 2025, e ela ainda falou novamente, 3 de maio de 2025, anota esse dia, e você vai ver o que eu vou fazer, somente se posiciona. E assim foi, amados, e assim foi. E no dia 4 foi a mesma coisa. Veio o pastor, que eu não vou lembrar o nome agora, o pastor que pregou aqui no dia 4. No final do culto também, nós estávamos ali naquele mesmo lugar. E no final do culto, ele, em um dado momento, tem lá na gravação, ele, foi para mim, porque eu tomei posse da palavra. Ele disse, anota este dia. E repetiu algumas palavras que eu já tinha ouvido no dia anterior. Eu falei, Deus, como o Senhor é tremendo. Eu cheguei na minha casa naquela noite que a Bispa Damares ministrou ao meu coração. Eu estava assim, eu acho que eu me sentia, como dizer, a bolacha do pacote. Eu me sentia assim, foi um amor que eu senti de Deus, que vocês não têm noção. E o que eu quero dizer para vocês nessa manhã, será que quando você vem para o culto, que você está passando todas as suas dificuldades, os seus desafios, será que você faz um propósito de que você está aqui, que Deus vai falar com você? Ou será que você se distrai, você se dispersa, você fica preocupado às vezes até com que roupa que você vai vir, mas você não se preocupa de falar, Senhor, eu preciso te ouvir, fala comigo. Deus fala comigo, Deus fala comigo, porque uma palavra do Senhor pode mudar a sua vida. Pode tirar desse vale seco que você está nessa manhã. Amém? E assim foi. E aí, rapidamente, só para vocês entenderem, foram 25 dias que Deus fez algo, 25 dias depois, contados, Deus fez algo extraordinário. Até aquele dia da festividade, eu tinha apenas uma cliente, uma paciente. Eu tinha uma. Quantas? Uma. E Deus falou que ia fazer. E aí, no dia 25 de maio, eu tive uma ligação de uma entrevista. Nunca tinha feito uma entrevista, gente. E aí, eu toda nervosa, online e tal. E aí, eu fiz a entrevista e ela falou assim, eu só tenho uma vaga. Mas a vaga é das 3 às 9h30. E eu falei, não. Eu fiz um compromisso com Deus. Naquele dia da festividade, eu fiz um compromisso. Eu falei, Senhor, chega de viver no raso. Chega de fazer as coisas de qualquer forma. Mas sim, Deus, me ajuda a estar todos os dias, não negociar mais o que não é negociável, não negociar mais de estar na sua casa. E aí, quando ela falou que só tinha essa vaga, aí eu falei assim, eu não posso, eu gostaria muito, mas eu não posso. E aí ela falou assim, não pode. Eu falei, não, porque eu tenho um compromisso, dia de quarta e sexta, às 19 horas. Se a senhora aceitar que eu entre mais cedo e saio mais cedo, eu posso, senão eu não posso. Aí ela falou, bom, então tudo bem.
a vaga é só para tarde, então, se surgir uma vaga da manhã, eu falo com você. Eu falei, tudo bem. E aí terminou aquela ligação, eu falei, Deus, se é o Senhor que está nesse negócio, o Senhor sabe da minha necessidade. Porque até naquele momento, como eu disse para vocês, eu não estava conseguindo nem dizimar, porque eu não tinha cliente. Então, como que eu ia dizimar? Eu tinha um paciente. Então, como que eu ia ofertar? Mas eu ofertava daquele paciente, eu ofertava. Eu tirava o dízimo daquele valor, ainda que simbólico. E aí, no outro, acho que foram uns 2 dias depois, ela me ligou. Você pode vir de manhã? Surgiu uma vaga. É o nosso posicionamento em Deus que muda a nossa história, mas muitas vezes a gente está dormindo. E aí, foi muito rápido. No dia 29 eu já estava dentro da clínica atendendo. Hoje, passaram 2 meses, né? Pouco mais de 2 meses. Não, 2 meses vai fazer agora, dia 29, o primeiro dia que eu trabalhei. Eu tenho uma agenda com 60 pacientes. Eu tenho uma agenda com 60 pacientes. Eu tenho mais 13 pacientes que eu atendo fora dos horários da clínica. Eu tenho 73 pacientes. Você tem dimensão do que é isso? A matemática de Deus é coisa que a gente não explica. Embora ainda isso não seja o mais importante, porque a maior dor que me trouxe aqui a me posicionar diante de Deus era dentro da minha família. Não era só o financeiro, porque muitas vezes você está muito buscando algo, uma bênção de Deus, e você não percebe que você quer uma bênção material, mas na verdade o que você está precisando é de um alinhamento espiritual na sua família. É isso que você está precisando. E eu recebi essa bênção também. Deus moveu as águas. Como diz aquele louvor, o inimigo cria laços e embaraços para me envergonhar, mas não vai. Ele até tentou. Mas ele já é um derrotado. E graças a Deus ele interviu nessa causa também. E os irmãos perguntavam para mim, e eu passando os processos, sofrendo, levando os puxão de orelha, né? E aí os comportamentos inadequados que às vezes a gente tem, né? Mas aí o pastor vai lá e dá uns puxão de orelha, né, pastor? E fica tudo bem. E aí, a partir disso, sabe? Depois desses puxões de orelha que eu me posicionei, eu comecei a entender que, na verdade, todo esse processo que a gente estava vivendo dentro da nossa casa era por conta da falta de dar ouvido à palavra do Senhor, falta de se posicionar, falta de fazer aquilo que tem que ser feito. Então, eu gostaria de trazer uma reflexão para essa manhã. Quais são as áreas da sua vida que estão mortas? Eu também estava na igreja. Eu também estava participando dos cultos. Até tinha oportunidade, subia no altar. Mas a minha vida estava bem complicada. Algumas áreas. Os meus filhos estavam, sabe, daquele jeito. Não todos, tá? Mas alguns. Então, por conta de quê? Porque a gente não se posiciona, porque a gente não faz o que tem que ser feito. O casamento, aparentemente, também estava abalado. Por quê? Porque quando a gente endurece o nosso coração, a gente não consegue mais entender o que Deus quer. A gente vai no automático. A gente vai no automático, vai fazendo, e acha que está agradando a Deus. Mas, através de uma palavra, Deus traz vida. E essa palavra também será liberada nessa manhã, que você toma posse, que você olhe para a sua vida, como que ela está hoje, como é que estão os seus filhos, como é que está o seu casamento, como é que está a sua vida com Deus, que você possa olhar. Amém? Agora sim. Eu convido os irmãos para abrir a palavra no texto de Ezequiel 37. Glória a Deus. Eu confesso, irmãos, que eu jamais, por escolha, traria essa palavra, porque eu acho uma palavra desafiadora, uma palavra assim para quem realmente tem conhecimento. Mas eu creio que dentro daquilo que Deus colocou no meu coração, eu vou trazer algo para vocês através da palavra. O Espírito Santo não deixou eu falar outra palavra. Várias vezes aqui no final do culto, acho que nos últimos 4 ou 5 cultos, praticamente todas as vezes quando o pastor Renato ia finalizar o culto, ele falava do Vale de Ossos Secos, e ele falava,
pela palavra liberada, basta uma palavra. Ele repetia isso e outras pessoas que repetiam. E eu falava assim, Deus é isso mesmo, Deus é isso mesmo. Vocês não têm noção o quanto, sabe quando tem aquele momento que o pastor, você que está assim, vem aqui que nós vamos orar para você. Eu observo que muitas pessoas nem vêm. E quando vêm, geralmente são aquelas pessoas que não estão muito tempo na casa do Senhor. Eu até um dia falei para a pastora Kelly, eu falei, pastora Kelly, tem hora que eu tenho vergonha, porque eu sou evangelista e toda hora eu estou lá na frente. Mas por quê? Porque eu entendi que eu preciso daquilo, eu preciso daquele alimento, eu preciso daquela palavra. Aquele momento que você sai do seu lugar e vem aqui, você não está se humilhando na frente de ninguém, você está entendendo que você precisa de algo para ressuscitar áreas na sua vida. Você precisa de algo para tomar posse daquilo que Deus te confiou. Então eu acho que todas as vezes que tivesse alguma coisa aqui, que você viesse, sabe, com fé, e que você tomasse posse de uma palavra. É como se você estivesse se levantando daquela cena, daquele cenário de morte e falando, eu sei o que eu quero em Deus, eu sei, eu vou buscar. E você viesse aqui com humildade no seu coração e falasse, eu vou tomar posse, porque comigo deu certo. E eu tenho certeza que com você não vai ser diferente. Amém? Ezequiel 37. A visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele, profetiza a esses ossos e dize-lhe, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos, que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre ele, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Amém? Deus querido, essa é a sua palavra, Jesus. Jesus, eu sei que a tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, Senhor. E que por muitas passagens, Pai, basta uma palavra. Através de uma palavra, o Senhor mudou a história de uma nação. O Senhor mudou a história de pessoas. O Senhor tirou enfermos da situação que eles viviam, Senhor. O Senhor nos tirou da condenação do pecado, Senhor. Por isso, Jesus, nessa manhã eu venho te pedir que o teu Santo Espírito venha falar de forma tremenda sobre os nossos corações, sobre cada um que se faz presente aqui, Pai. E que eles possam, Senhor, identificar quais áreas, Pai, que os ossos já estão sequíssimos, Pai, e tomar uma decisão, Senhor, diante de Ti nesta manhã, Deus, em nome de Jesus, que eles façam isso, Pai, e que eles levantem, Senhor, dessa situação, Senhor, dessa prostração, Senhor, para a honra e glória do Seu nome, que eles possam sair aqui desta manhã, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, de posse, Senhor, daquilo que o Senhor tem para a vida deles, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Nessa passagem, a gente observa que Deus já havia falando a vários profetas, falou com Oséias,
falou com Miqueias, falou com Isaías e falava para alertar o povo que o povo estava indo de mal a pior e que eles se posicionassem, que eles mudassem a situação que eles viviam. E Deus ia orientando, ia falando, ia dando oportunidade, mas o povo cada vez mais endurecia o coração. O povo parece que, não acreditava, mas eu tô aqui, né? É o que às vezes a gente pensa, eu tô aqui, Deus está cuidando. A gente às vezes tem essa sensação que por conta da gente fazer algo para Deus, a gente é suficiente. Nossa, Deus está cuidando, Deus está fazendo. Mas na verdade Ele chamava um povo ao arrependimento, a um verdadeiro posicionamento, a mudar a história daquela região. E o povo não abriu os ouvidos. O povo não dava atenção para isso. E aí nós podemos trazer para a nossa vida dessa forma. Muitas vezes nós estamos vivendo em vales, nós estamos vivendo em cativeiros, por conta que nós não entendemos o que Deus está falando. Deus não está falando, Ele está falando, Ele está direcionando, Ele está te dando a oportunidade de você se levantar, de você fazer o que você tem feito, mas você não faz. E aí sabe o que acontece? Chega um momento que a coisa aperta. Foi o que aconteceu aqui, não foi? Deus resolveu fazer o que tinha que ser feito. Para quê? Para que esse povo voltasse, se despertasse, para que esse povo viesse a entender a necessidade de Deus. Então eu trago para você nessa manhã, muitos vales que nós nos entramos são por conta das nossas distrações. Nós permitimos que esses vales eles se instalem em nosso casamento por conta da nossa arrogância, por conta da nossa prepotência, por nós acharmos que nós não devemos fazer nada melhor. O tempo vai passando e você vai assim, nossa, tá bom do jeito que tá. E aí você não percebe que tá secando, que muitas vezes está juntando um pulso, tá tão já inflamado algumas áreas da sua vida que vai juntando pus, vai juntando. E aí você às vezes até dá uma limpadinha, você faz algum movimento, mas só que se não tiver uma raspagem mesmo, sabe que para poder vencer uma inflamação mesmo bacteriana profunda, é necessário fazer uma raspagem nos ossos. E às vezes a gente não quer isso. E se não raspar, o que vai acontecer? Não vai sarar. E aí tem momento que é assim, que vai até o osso. Amém? E quando a gente não trata essa infecção e a gente não quer saber, porque a gente vai deixando, vai caminhando, não é isso? Vai caminhando. E aí chega um momento que não tem mais o que fazer. Vem a óbito. Porque a inflamação, quantas pessoas que falecem de, como que chama? Que dá inflamação generalizada, né? Infecção generalizada. Infecciona, generaliza tudo. E a pessoa morre por isso. E aí? E quando a gente chega nesse momento, o que a gente faz? Sabe, Deus, naquele dia, Ele me deu a oportunidade de ainda olhar para uma área que estava só inflamada. Que ainda dava para fazer alguma coisa. Ele me deu a oportunidade de olhar para a vida, para o que eu estava fazendo comigo, com a minha casa e com os meus filhos. E me deu a oportunidade de olhar e falar, olha, ainda dá para fazer alguma coisa, ainda tem vida aí, vamos, né? E aí eu não sei o que você está esperando para que aconteça isso, porque quanto mais o processo de inflamação, mais vai avançando, mais difícil vai ficando. Mas existe um Deus que é poderoso, mesmo diante de um cenário de morte, assim como foi no Vale de Ossos Secos, né? Os ossos já estavam secos, sequíssimos, não havia mais vida. Morto não anda, morto não fala, morto não come. Mas a gente muitas vezes a gente está vivendo como um morto dentro da igreja, sabia? Eu estava assim. Embora eu veja que de 100% não era 100%, mas algumas áreas estavam mortas. Mas a gente, na nossa suficiência, a gente não olha para essa área. A gente simplesmente para e fica contemplando, e muitas vezes a gente fala assim, Deus quer assim, é assim mesmo, é Deus, e na verdade, Deus permitiu que essa situação de Vale de Ossos Secos acontecesse, para que o povo realmente acordasse, para que existisse, sabe, para nós mesmos agora, uma palavra onde nós falamos, olha, um lugar que houve morte, hoje tem vida. Eu não sei qual a área da sua vida que está morrendo, ou já morreu, mas tem vida para você nessa manhã. Tem vida, porque o Espírito de Deus, assim como foi falado aqui hoje, Ele fala, profetiza
profetiza. Qual a área que você precisa de uma intervenção divina? Qual a área que você necessita urgentemente da intervenção de Deus? São com os teus filhos? Como é que está a sua casa? Eu louvo a Deus que hoje o Mateus está aqui, o meu primogênito. A Bárbara está aqui, o João Felipe, a Ana Laura está trabalhando. Mas assim, eu estou muito feliz, filho, porque dentre todas as coisas que eu recebi depois dessa palavra, uma delas foi ver você de novo na casa do Senhor. O meu coração se encheu muito de alegria quando eu vi que você estava de novo, porque desde que você nasceu, eu, sem saber, pastor, consagrei ele a Deus. Eu não sabia, né, pastor? Eu falei, Mateus, agora já era. Você é de Jesus, pronto e acabou. E dentre esse processo, passando agora de 2 meses para cá, uma das bênçãos foi ver ele de volta na casa do Senhor. E isso é maravilhoso. Eu glorifico a Deus por isso. Então, nesse vale, amados, que representa ali o vale de ossos secos, ali em Ezequiel, eu não tenho hoje condições de realmente trazer uma exposição dessa palavra ainda, até por negligência minha. Mas o que eu quero falar para você nessa manhã, que esse vale de ossos secos, ele acaba hoje, em nome de Jesus. Eu não sei se você tem fé, porque aqui quem está falando é uma mera pessoa que também passa por situações de dificuldade. Mas não é a minha palavra, é a palavra de Deus que está sendo pregada. É uma palavra profética, é a palavra de Deus. E que se você tomar posse, não por mim, mas pelo que Deus trouxe para você nessa manhã, você vai receber a cura, você vai receber a bênção, vai reviver as áreas que estão mortas. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E aí esse vale abalou as estruturas. Ele trouxe dor, trouxe perdas, morte, inércia. E Deus pergunta nessa manhã para você: Israel, por que você está assim? Nós somos a Israel de Deus. Como nós estamos nos portando diante das coisas de Deus, o que nós temos feito. Hoje foi falado sobre posicionamento, sobre tomar uma atitude. Eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida. Mas você muitas vezes não quer fazer nem por você. Como é que você está fazendo pelo outro? Você não quer fazer pela sua vida, pelos seus filhos, pelo seu casamento, pela sua casa. Hoje é um culto em especial para as mulheres, né? Mas assim, mulher, qual é o seu posicionamento diante da tua casa que está trazendo uma situação de morte e você não está percebendo? Porque a mulher, ela é muito tendenciosa a achar que ela sabe tudo, que ela faz tudo e que tudo é do jeito dela e está tudo bem. E aí, você está passando por cima do seu marido, você está passando, e às vezes, né, como no nosso ímpeto de falar, de se posicionar, a gente nem deixa o marido falar, não é mesmo, pastor? A gente nem deixa. Tipo assim, a gente fala que ele não fala, mas quando ele vai falar, a gente não escuta, né? A gente não deixa ele falar. E aí, Israel, tá dormindo? Tá dormindo? Amém? E eu quero trabalhar 3 pontos que vão falar sobre esse momento de sequidão. Em tempos de sequidão, o que é necessário para voltar à vida? O que nós precisamos fazer à medida que nós conseguimos reconhecer que nós estamos com áreas na nossa vida que estão mortas, que estão secas. O que nós devemos fazer? O que é necessário nós fazermos? Quais são as atitudes que nós deveríamos tomar para poder sair desse cenário? Amém? O primeiro passo, deixar Deus te conduzir no vale, através da palavra. Se posicionar, sem óculos não dá, gente. Se posicionar com fé e obediência na palavra de Deus. Ouvir, crer e reconhecer a suficiência da palavra de Deus. Se nós fôssemos pensar que tudo foi criado pelo poder da palavra, tudo. Desde o início, lá no início, quando Deus criou o homem, criou a mulher, criou o céu, criou a terra, criou tudo. Não foi pelo poder da palavra? A palavra haja, foi o haja de Deus. Várias situações de enfermidade, várias situações que grandes homens de Deus passaram, que estavam vivendo processos difíceis com Deus. Lázaro, sai para fora. Talita cumi, levanta.
né? Quantas palavras proféticas tem na Bíblia? E muitas vezes a gente nem se dá conta, a gente não presta atenção. Que através da palavra de Deus, essa aqui, é a única que tem o poder para curar qualquer situação. Ela é a única que tem condição de mudar cenário. Quando você busca dentro da palavra. Às vezes a gente está procurando com os amigos, a gente está procurando com as pessoas. Mas o que Deus está te falando a esse respeito? Quais são os apontamentos que Deus tem trazido para você que você não está percebendo? Amém? Naquele momento, por exemplo, o meu vale era porque eu muitas vezes não estava reconhecendo o que Deus requeria de mim. E eu estou num processo. Ainda não terminou. Mas Deus, ele já trouxe vida. Sabe, naquele dia, foi como se ele falasse, hoje tem vida. E aí você, do nada, você levanta e bora. E aí você se torna diferente, parece que você fica mais bonito, você emagrece, né? Você começa a trabalhar tanto que você não tem mais tempo nem de chorar, você não tem tempo mais de se lamentar, você não tem tempo de reclamar. Não é? É assim que acontece. Aí você fala, nossa, mas por quê? Porque Deus está agindo na sua vida. E nós precisamos reconhecer a dependência de Deus. Amém? Ezequiel era um homem temente a Deus. Ele fazia o que era reto aos olhos de Deus. Naquela época, no Vale de Ossos Secos, ele tinha aproximadamente 37 anos. Ele foi chamado como profeta aos 30 anos. Mas, antes de tudo, Deus queria usar ele, naquele momento, como uma importante ferramenta de restauração naquele lugar, para aquele povo, para Israel. Então, assim, nós somos Ezequiel de Deus também, nós somos profetas de Deus aqui na terra. Só que muitas vezes nós não nos damos conta disso. Deus fala para nós nos posicionarmos, Deus fala para nós profetizarmos naquelas áreas e nós não temos fé suficiente. Amém? Se posicionar com fé e obediência. Posicionamento, fé e obediência é tudo. Quando Deus coloca algo no seu coração, às vezes, como diz o pastor, parece que o esmigo vem e fala assim, não, isso é você que está pensando, é você que está achando, isso não vai dar certo. Mas lembre-se, aquele que o Espírito habita, quem fala com você é o Espírito. É aquele que você estiver alimentando mais. Eu não sei o que você está alimentando mais nessa manhã, se é o seu Espírito ou se é a sua carne. Mas a todo momento Deus vai dando direcionamento. Como a pastora Vanessa falou, né? O Espírito me move a dizer isso. Como ela sabe que é o Espírito que está dizendo? Porque ela sabe quem que ela está alimentando. Ela sabe em que ela está conectada. Ela sabe que vem de Deus essa palavra. Amém? Nós precisamos obedecer. Obedecer sempre. Deus a todo momento nos traz. Pode ver todos os cultos que você está precisando de alguma coisa. Que está acontecendo uma cena que você não tem o que fazer. Deus usa alguém através da palavra. A palavra vem o louvor, vem a ministração. Às vezes até um abraço que você ganha na saída da igreja. Deus usa você. Deus usa alguém para falar com você. Mas se a gente estiver com os nossos ouvidos tapados, a gente não vai entender. Se a gente não tiver com o coração disposto a realmente viver o extraordinário de Deus, a gente não vai receber nada. Amém? O Senhor perguntou a Ezequiel, no 3 e 4, profetiza e ouve. O Senhor perguntou a Ezequiel se os ossos poderiam reviver. E ele prontamente disse, tu sabes. Naquele momento, Ezequiel reconheceu a soberania de Deus e confiou. Ele sabia que Deus podia fazer. Ele sabia que através de um comando de Deus, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu sei que Deus está comigo. Foi como naquele dia, Senhor, se o Senhor disse, eu vou confiar, eu vou fazer. Como? Eu não sei. Diz, né, que o como sempre é de Deus. Às vezes Deus libera uma palavra na nossa vida e aos nossos olhos aquilo é surreal. Não tem como acontecer. E aí você, não, mas eu vou crer, porque eu sei quem me prometeu, eu sei quem falou comigo, eu sei que foi Ele que direcionou. Amém, irmãos? Ouvir, crer e reconhecer a suficiência da palavra de Deus. Ezequiel ouviu o ruído dos ossos e viu tudo se estruturando, voltando à forma de esqueleto. Começou a criar tendões, carne e finalmente pele. E estava até bonito, imagina. O que era só ossos secos, um vale de ossos secos, os ossos todos espalhados, eram numerosos.
Deus leva Ezequiel a andar sobre o vale. Olha que interessante, né? Deus leva Ezequiel a andar sobre o vale. Tipo assim, olha o cenário. Trazendo para vocês aqui nessa manhã. Olha o cenário que tá. Olha as áreas da sua vida. Vai olhando cada osso seco que tem em cada cantinho aí de áreas que Deus precisa trabalhar. Olha, Ezequiel. Olha nessa manhã tudo que você precisa realmente enxergar. Que às vezes você está vendo, mas você não está enxergando o que Deus está te mostrando. Ou você não quer enxergar. Porque já imaginou se Ezequiel naquela hora falasse assim, não, Senhor, eu vou fechar os olhos que eu não quero nem ver. Tipo assim, às vezes é assim que a gente fala. A situação está tão difícil na sua casa que você fecha os olhos. Eu não quero saber de mais nada. Eu não quero fazer mais nada por isso. Eu não tomo mais nada, nenhuma atitude, nenhuma decisão. Tô nem aí. Já pensou se Ezequiel tivesse feito isso? E você, o que decide fazer nessa manhã? O que você decide fazer sobre essa área da sua vida? Será que você está vendo morrer e vai deixar morrer? Ah, tá assim mesmo, é assim mesmo, tem que ser assim. Aleluia. Ezequiel, ele recebeu um comando, ele obedeceu. Ele viu que estava bonito, que criou ali pele, ossos. Só que o que adianta? Era um vale de ossos, aí se formou um esqueleto. Imagina aí um esqueleto. Se formou um esqueleto. Olha a ordem das coisas. Viu como Deus, ele trabalha na ordem. Ele tinha poder para dizer assim, né? Ressuscita, pá. Ele estava vivo já com pele, com tendão, com tudo, né? Mas não, Deus foi fazendo em processos. Você percebe que foi em processos? Primeiro, olha como que está a situação. Olha como que está o cenário. Agora esses ossos estão secos, mas eles vão voltar à vida. Olha, agora vai virar um esqueleto. Aí vira um esqueleto. Tá vendo que tem etapas? Tem processos, não é assim. Só que a gente às vezes não quer esperar. E aí vem os tendões. Vem a carne. E aí vem a pele. E aí tem pele. Nossa, que lindo! Agora já é um esqueleto bonito assim, que nem eu. Mas não tinha o mais importante. Não tinha, só tinha aparência. Tá bonito, tá funcionando, mas só tem aparência. O que faltava? O Espírito. O Espírito. Faltava vida. Faltava o Espírito. E aqui na passagem, no 9, então ele me disse, profetiza ao Espírito. Profetiza, ó Filho do homem, e dize-lhes assim, diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Aleluias. Glória a Deus. Não adianta. Se não tiver o Espírito, não adianta. Se você não for impulsionado todos os dias a buscar a presença de Deus e a entender que nós necessitamos do Espírito Santo nas nossas vidas, que nós necessitamos que Ele esteja no controle da nossa vida para nos impulsionar, para nos trazer fôlego, para nos trazer, a gente fala que é uma nova, como se fosse uma dopamina. Cadê a pastora Lida? Como se fosse uma dopamina, sabe, na nossa vida. O Espírito Santo é o que a gente precisa todos os dias, porque é Ele que vem conduzindo e falando aos nossos ouvidos. Ele vai falando o tempo todo e Ele vai te dando comandos. E às vezes você está tão insensível que você acha que é a sua voz que está dizendo. Ou você prefere dar ouvidos para que as pessoas estão te dizendo. Você prefere dar ouvidos porque o cenário que você está vendo. Porque o cenário que você está vendo não está bom. Você está vendo os seus filhos se distanciando. Você está vendo o seu casamento abalado. Você está vendo suas finanças estremecendo. E você está só contemplando. Você não está buscando aquilo que vai trazer vida e que vai ressuscitar esse vale. Aleluias. Glória a Deus. Você consegue contemplar a cena? Imagina você olhando para áreas da sua vida. E eu te convido a fazer isso nessa manhã.
Em nome de Jesus. Você olhar para áreas da sua vida que você percebe que está seco. Áreas que está tão seco que você fala, não tem mais o que fazer. É só esperar e morrer. O casamento, que muitas vezes nós simplesmente negligenciamos, nós vamos tocando, a gente vai levando. Os nossos sonhos. Naquele vale de ossos secos, imagine quantos ossos tinham ali, porque não tiveram sonhos, nem sonhavam mais. Quantos sonhos estavam sepultados naquele vale? Quais sonhos que você sepultou já? Porque você não teve fé o suficiente para crer que Deus poderia fazer. Que você olhe para aquela área que só você conhece dentro do seu coração. Que muitas vezes quando você está no meio dos irmãos e os irmãos perguntam, como é que está, irmã? Você está falando até, está tudo bem. Mas você sabe que não está tudo bem. Você sabe que está uma desordem, que está um caos. Então que você seja profeta nessa manhã, como diz, vai tudo bem? Vai tudo bem, em nome de Jesus eu vou vencer. Essa área vai reviver, Deus vai trazer vida, o Espírito Santo vai soprar sobre essas áreas e vai ressuscitar. Aleluias. Pela manhã, eu estudando essa palavra, eu acordei com uma cena. E essa cena, ela deixou meu coração muito feliz, porque na cena eu via o Senhor dando o comando para Ezequiel profetizar o vale de ossos secos. E aí Ezequiel profetiza sobre aquele vale e aquilo traz a vida. E aí eu via, como os esqueletos andando e com vida e vivendo a restauração de Israel. E aí eu via, e ao mesmo tempo eu ouvia o mesmo sopro de vida que Deus deu naquele dia no vale de ossos secos, para aqueles ossos secos. Eu via ao mesmo tempo Jesus ali na cruz do Calvário, entregando o último fôlego de vida e dizendo uma só palavra: está consumado. E através dessa palavra, do último fôlego de vida que Jesus lançou ali na cruz do Calvário, trouxe vida para nós. Nos trouxe ao lugar que nós estamos. Eu falei assim, Senhor, eu não estou entendendo. Como assim? Ezequiel, como assim? Mas faz sentido, irmão. O fôlego que foi usado naquele dia para profetizar o vale de ossos secos é o mesmo fôlego que nos trouxe vida na cruz do Calvário, quando Ele entregou o Espírito dele por amor a nós. Foi o último fôlego. O último fôlego dele nos trouxe vida. Se Ele não tivesse dado aquele fôlego, faz sentido, nós não estaríamos aqui. Foi o último fôlego, foi a última palavra. Está consumado. Amigo, irmão, amado, basta uma palavra. Basta uma palavra para Deus levantar tudo que está caído na sua vida. Basta uma palavra para Deus trazer vida àquilo que está morto. Basta uma palavra. Mas você precisa crer. Você precisa confiar. Você precisa entender que quando você entra, estou usando a fonte bíblica porque é o lugar que nós estamos. Quando você entra por aquelas portas, não é qualquer palavra que é pregada, mas é a palavra que é viva, que é eficaz, que é penetrante e que traz vida. Amém? Pastora Keren? Glória a Deus. O grupo. Aleluias. Que você seja tremendamente impactado. Esse louvor que eles vão trazer foi assim, foi o que Deus colocou no meu coração. Foi através de uma palavra, bastou uma palavra para que os ossos voltassem a reviver. Bastou uma palavra para que eu entendesse que eu precisava me posicionar. Bastou uma palavra para que eu não me distraísse. Às vezes, irmãos, no final do culto, é muito perceptível que a gente já está tão assim querendo ir embora,
que a gente começa já, tipo, às vezes, planejar o que a gente vai fazer na saída do culto, e a gente não percebe que aquela palavra que é liberada sobre a nossa vida no último momento do culto, que é uma bênção sacerdotal, que você tem uma palavra profética sobre a sua vida, que aquele momento ainda é um culto. Várias vezes eu vejo pessoa lá no fundo, já acho que já está esperando a bênção sacerdotal para sair correndo, porque está preocupado até com o almoço. Mas o culto só acaba, é redundante, o culto só acaba quando termina. E às vezes, por você estar distraído, você não percebe que por conta de você se distrair,